Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, declare que tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou, declare, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, declare, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de 4 de Números capítulo 4, versículo 13. Observe bem o que diz o texto. Quando fala que a nação de Israel é a nação peculiar de Deus, sacerdócio real, geração eleita. E eu aprendo algo interessante aqui para começo dessa mensagem, desse projeto de Deus nas nossas vidas. Existe um processo. Querendo ou não, o povo hebreu e Moisés passou por um processo. Eles precisavam de um lugar para adorar. Capítulo 4, versículo 13. Do altar tirarão as cinzas, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Talvez você esteja agora nesse momento dizendo: pastor, o que significa esse altar em Números 4:13? 25, verso 1, abra na sua Bíblia aí. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso, e dele recebereis a minha oferta. Versículo 3. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, e estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabra. Versículo 5. E peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia. Verso 6. Azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático. Verso 7. Pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Verso 8. E farão um santuário, que em algumas traduções diz tabernáculo, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Verso 9. Segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. Olha aqui para mim e preste atenção, igreja. O que Deus está falando com Moisés é a criação de um tabernáculo. Pastor, o que é o tabernáculo? Tabernáculo era o lugar móvel para a adoração a Deus.
louvá-lo, adorá-lo, e um lugar para sacrifícios. E aí Deus fala com Moisés, pede a Moisés a criação de um tabernáculo, de um lugar. A palavra tabernáculo no grego é tabernáculium, que significa tenda, uma cobertura. Eu estou encerrando a mensagem, uma cobertura. Um lugar para adoração, um lugar para comunhão, um lugar para sacrifício. E dentro do tabernáculo, presbítero Francisco, haviam 2 lugares específicos. Alguém me ouve e diz amém? O primeiro lugar chama um lugar chamado santo, lugar santo. O segundo lugar é um lugar chamado Santo dos Santos, ou no original, o lugar santíssimo. O lugar chamado santo, que era o primeiro compartimento do tabernáculo, havia a menorá, que é o candelabro, havia a mesa da propiciação, onde havia as coisas do Antigo Testamento. São as coisas que vão falar do futuro. E o tabernáculo era algo apontando para Cristo. Então no tabernáculo havia a mesa da propiciação, havia os pães, e o pão representa a palavra. Havia o candelabro. Se você não sabe o que é o candelabro, era onde ficavam 7, né? Chamados 7 Espíritos de Deus. As lâmpadas tinham que estar acesas, que representa a luz. Por isso Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E havia o altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Essa era a função, pastor Paulo, do sacerdote. Deus está dizendo: Moisés, o fogo sobre o altar deve se apagar. Pastor, a lenha significa o quê? A lenha significa orar. Mas o que o senhor quer dizer com isso? É que depois do fogo, pastor presbítero Francisco, ficavam as cinzas. Capítulo de número 4 de Números 13. Olha o que é que diz o texto: do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Veja que a função do sacerdote não era só deixar o fogo se apar, mas também era tirar as cinzas. Eram restos de sacrifícios que ficavam no altar por conta da morte dos animais. E para não ficar o resto dos animais lá, eles tiravam as cinzas do altar, para que o altar pudesse ficar limpo. E em nossas vidas, o passado traz muitas lembranças. Lembranças de tragédia, de dor e de angústia. Pastor, o que significa as cinzas? Primeiro, cinzas do passado. Tudo aquilo que nós já passamos ou estamos vivendo, que marcaram a nossa vida. Estamos num tempo de pandemia, e eu não gosto nem de falar assim da pandemia, porque infelizmente os púlpitos das igrejas hoje estão falando mais do coronavírus do que de Jesus. É bem verdade, a gente não pode negar isso, que essa praga maldita tem deixado muitas famílias de luto, tem deixado muitos corações dilacerados, tem deixado muita gente triste,
tem deixado muita gente abatida, presbítero Francisco. Não só por causa da morte, mas psicologicamente. E sabe o que Deus está dizendo para nós essa noite? Está na hora da igreja tirar as cinzas do altar. Sabe qual é o problema de muita gente? É que gosta de desenterrar o defunto que já morreu. E Deus essa noite está dizendo: meu filho, minha filha, tudo que você passou, já passou. O que eu tenho para você a partir de hoje é algo novo e extraordinário. Mas pastor, eu ainda estou sofrendo a dor do luto, da perda, eu ainda estou sofrendo a decepção, eu sei. Mas Deus essa noite está dizendo: acalma o teu coração, porque eu estou preparando algo novo para você. Tira Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Versículo 19. Eis que faço coisa nova. Já era para você ter dado glória a Deus, mas tudo bem. Que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Verso 20. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto. Aí isso faria um glória, hein? E rios no ermo, para dar de beber ao meu povo e ao meu escolhido. Quantos escolhidos de Deus estão? Uma coisa para você que está assistindo, você que está aqui: alguma vez já faltou alguma coisa para você nesse tempo de pandemia? Não. Sabe por quê? Porque nós não vivemos por vista. Ah, meu Deus, nós vivemos pela fé. E quem vive pela fé não vive o natural. Quem vive pela fé vive o sobrenatural. É Deus dizendo: calma, estou fazendo coisas novas. Nunca ele só assim de leve. Os irmãos estão aqui. Diga assim: remova as cinzas do passado. Levítico 6 e 10. Olha o que diz o texto. Levítico 6 e 10. Presta atenção, igreja. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Pastor, o que isto quer dizer? Quando o sacerdote terminava de tirar as cinzas, ele não podia novamente usar a mesma roupa. Então ele ia em um lugar específico, tirava a roupa e colocava uma túnica nova de linho. Sabe o que isso fala? Renovação. Sempre precisamos, meus amados irmãos, retirar as cinzas em nossas vidas e trazer um novo louvor ao Senhor de todo o nosso coração. Capítulo 40, versículo 29 e 31, eu vou encerrar a mensagem. Faz o forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Verso 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Olha o versículo 31 para a tua vida, para você que está aí. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, voarão, correrão e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por quê? Porque estão renovados.